Entrego e nas mãos do Teu Espírito a minha boca, o meu pensamento, Senhor, a minha mente e tudo quanto o Senhor falou comigo, ó Pai, desde ontem, ó Pai, até agora à tarde. Que o Senhor possa me conduzir como instrumento, ó Deus. Que não haja em mim, ó Pai, nenhuma fala própria, Senhor. Que não haja em mim, Senhor, nenhuma intenção humana, mas que eu venha ser um instrumento nesta noite, para entregar ao seu povo, ó Pai, o que Tu queres por meio do Seu Espírito. Amém. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. O texto que estarei pregando nesta noite se encontra em Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 35 ao 43. Os que trouxeram Bíblias, por favor, abra. Os que não, temos o telão. Desde já eu sou grato primeiramente a Deus, porque tem coisas que só Deus pode fazer por nós. Talvez para alguém seja como um dia normal, um culto normal. Mas para mim pessoalmente, isso não é apenas um culto, é um dia especial para mim. Os meus amigos que aqui estão sabem do que eu estou falando, e sabem que Deus, pela sua infinita misericórdia, ainda que eu não tenha nenhum título, nenhum, vamos dizer, nenhuma aptidão para estar ocupando uma posição como essa. Mas a Bíblia nos ensina que o Senhor chama aqueles que não são para confundir os que são. Eu me coloco nas mãos de Deus nessa noite. O texto que, não digo que eu escolhi, mas que o Espírito me deu, é um texto conhecido pelos irmãos. Porém, a mensagem que estarei ministrando, só o Espírito sabe, pois Ele a me deu para dar aos irmãos. Pois bem, estarei lendo Lucas capítulo 18, versículo 35, que diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando. Algumas traduções falam à beira do caminho. E aconteceu que, chegando ele perto, e ouvindo passar a multidão, perguntou, irmão, adiantou, irmãos. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou, que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então, Jesus parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando, ele perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Pode sentar. O cego, conhecido como Bartimeu, esse não era o nome dele, irmãos. A palavra do Senhor, a história bíblica, não diz o nome dele. É um título. Bar quer dizer filho. Timeu é um nome próprio, o nome do pai. Filho de Timeu. Ele era cego. A Bíblia não diz se ele era cego por nascença, mas algumas histórias baseado
em contos, para incrementar o texto bíblico, fala que o seu pai era um chefe de exército muito importante, que se revoltou contra os romanos, criando um outro exército para atacar, e assim foi condenado à morte, e uma das penas era furar os olhos de seu filho Timeu. Mas isso é uma história que não tem base bíblica. Alguns dizem que foi contada por Flávio Joséfo, mas eu tenho a história de Flávio Joséfo, e lá não encontra essa passagem. É apenas uma menção para clarear o texto. Mas não nos apegamos a isso. O que importa é que saibamos que um cego estava à beira do caminho e carregava consigo uma capa. E essa capa era dada pelos romanos, lhe autorizando a pedir esmola. Quando à noite ele usava a capa para se cobrir, dormir, e ao amanhecer do dia ele lançava a capa para pedir esmolas. O texto diz que ele não era apenas um cego, mas ele era mendigo também. Ele mendigava e estava à beira do caminho constantemente. Mas a palavra vem nos dizer que havia ali passando uma multidão. Ele era cego, porém os seus ouvidos ainda estavam funcionando, e ouvindo ele que a quantidade de pessoas que costumeiramente passava por ali tinha sido alterada. E ele pergunta a alguém e diz: o que está acontecendo? E dá-lhe esta resposta dizendo: olha, está passando Jesus de Nazaré. Mas ele já conhecia a história, ele já sabia quem era Jesus, porque nós sabemos que quando ele clama a Jesus, não é um clamor comum, é um clamor de alguém que sabia que quem era Jesus. Então ele aguardou essa oportunidade, uma oportunidade que ele tinha para pedir esmola, mas ele a usou para fazer algo melhor. A palavra diz que ele começou a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Quando ele chama Jesus, ele está dizendo que ele era o Messias, o prometido. Quando ele diz filho de Davi, ele fala do trono de Davi, que Jesus continuaria sentado sobre ele. E quando ele pede misericórdia, miser quer dizer miséria, córdia, coração, ele está dizendo: Jesus o Salvador, filho de Davi, aquele que Isaías prometeu e veio, olha para as misérias do meu coração. Mas a multidão começou a dizer: cala-te, cala-te, não incomodes o mestre, ele não vai te ouvir, já está muito longe, cala-te. Mas ele começa a aumentar o tom de voz, e mais alto ele começava a clamar por Jesus: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ele começava a clamar: Jesus, olha para mim, Jesus, eu estou aqui. Bartimeu era chato, Bartimeu era insistente, Bartimeu não desistia. Ele começou a incomodar o mestre. E a palavra do Senhor diz que Bartimeu recebeu um recado. Alguém chega em Bartimeu e diz assim: ei,
tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Aqueles que falaram para ele calar, aqueles que mandaram ele ficar quieto, tem que voltar novamente e dizer a Bartimeu: ei, levanta, tem bom ânimo, porque o mestre te ouviu. E a Bíblia diz que quando ele se aproxima de Jesus, Jesus faz uma pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Essa era a oportunidade. Se Jesus hoje te fizesse essa pergunta: o que queres que eu te faça? O que você pediria? Irmão, seria tanta coisa para pedir para Jesus. Seria tanta coisa que eu quero pedir para Jesus. Mas nada do que eu quero pedir para Jesus é o que eu preciso. Aquele cego poderia pedir tanta coisa para Jesus, mas não era o que ele precisava. Ele poderia pedir a melhor esmola, talvez qualquer coisa, mas ele pediu a Jesus: Jesus, que eu veja. Ele pediu a sua liberdade, ele pediu a sua libertação, porque ele estava à beira do caminho. Ele estava à beira do caminho. Ele não estava no caminho, ele estava à beira. Quem anda por rodovia sabe que à beira do caminho só fica lixo, resto, coisa que não se usa mais, fica à beira do caminho. Bartimeu tinha motivo suficiente para estar triste, porque ele estava no nível mais baixo que um judeu poderia estar, cego e mendigando. Ele estava na posição que a sociedade lhe olhava com desprezo. À beira do caminho, quem nunca esteve à beira do caminho não sabe o que é. Está numa posição de humilhação. Quem está à beira do caminho, assim como um cego, depende de alguém. Quem está à beira do caminho precisa pedir favor e às vezes não é atendido. Quem está à beira do caminho ora com muita dificuldade e às vezes parece que a oração não é atendida. À beira do caminho não é um lugar fácil de se ficar. Aquele cego passou a sua vida à beira do caminho, esquecido, humilhado, vivendo de moedas. Mas passou uma multidão que costumeiramente passava-se ali alguém e ele lhe dava esmola, pastor. Mas naquele dia ele sentiu que algo diferente estava acontecendo e ele disse: o que está acontecendo? E falaram para ele: olha, é Jesus de Nazaré que está passando. É Jesus que está passando. E ele sabia, ele ouviu falar de Jesus, ele falou: a oportunidade minha é essa. Mas a multidão mandou ele calar a boca. Sabe por quê? Porque quem está à beira do caminho vive de esmola. Enquanto ele pedia esmola, as pessoas estavam dando.
Enquanto ele estava vivendo de resto, as pessoas estavam ajudando. Mas quando ele abre a boca e começa a clamar por um sonho maior do que a posição que ele estava, as pessoas mandaram ele calar a boca. Quem está à beira do caminho também sonha. Quem está à beira do caminho também tem projetos. Não é porque ele era cego que ele não podia sonhar tão alto. Quando ele diz: olha, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. As pessoas sabiam que ele queria deixar de ser cego, ele queria sair daquela posição. Quiseram calar a boca dele. Fizeram a mesma coisa com José. Enquanto José estava calado, silencioso, os irmãos o amavam. Mas quando José contou o sonho que Deus deu para ele, ele começou a ser perseguido pelos irmãos. Prepararam uma cova para José, porque José sonhou muito alto. Quando você está à beira do caminho e tem a esperança de sair deste lugar terrível, alguém vai tentar calar a sua boca. Estou lá com o meu projeto, estou lá com a minha loja, estou lá com a minha empresa, estou lá no meu trabalho, mas o meu sonho é alcançar uma posição melhor. E você conta o teu sonho para alguém, e a multidão nunca vai te entender. Porque quem anda em multidão, irmãos, não sabe para onde ele segue o fluxo. Você precisa ser discípulo. Os que estavam com Jesus eram apenas 12 discípulos. O resto era multidão curiosa. E quando o cego começa a falar do seu sonho, ele é calado. Talvez você tenha um sonho lá na sua empresa, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, e você disse para alguém. Mas a multidão começa a dizer: não vai dar certo não. É como o cego gritando: Senhor, tem misericórdia de mim. Quem disse que o mestre vai olhar para você? Você é um miserável, você é um cego. Mas a multidão não calou a voz daquele homem. Ainda que a multidão o oprimia, mandando ele calar a boca, a sua fé foi maior e ecoou a sua voz com mais altivez, até chegar em Jesus. Ei, as dificuldades vão vir, as barreiras vão bater na sua porta, mas eu quero te dizer, ainda que pareça que a sua vida está à beira do caminho, parece que nada vai dar certo, eu quero te contar um segredo: Jesus está passando, e quando Ele passar, abra a sua boca e comece a clamar por misericórdia. Não, mas cala, é uma multidão, ninguém vai te ouvir. Ei, a mulher do fluxo de sangue, quando tocou em Jesus, ela estava no meio de uma multidão. Mas quando ela toca em Jesus, Jesus para e diz: senti que alguém me tocou. Os discípulos olham para Jesus: mas Senhor, como pode? O Senhor está sendo oprimido pela multidão. Como assim alguém te tocou? Não, porque senti que de mim saiu virtude. Não importa se está todo mundo dizendo que não vai dar certo. É o seu clamor que vai fazer a diferença. É a sua fé que vai fazer a diferença. Cala-te. O mestre não vai te atender. O mestre não vai te dar atenção. E disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Ele foi repreendido para que fosse calado imediatamente. Mas Jesus parou
e mandou chamar. A fé daquele homem parou Jesus. O sonho daquele homem parou Jesus. Irmãos, tem muita gente que não alcança a bênção de Deus, porque deixou de clamar. Deixou de aproveitar a oportunidade de clamar ao Senhor. Ei, hoje nós não precisamos a multidão passar para falar com Jesus, não. Não precisamos mais, porque Ele deixou o seu Espírito ao nosso lado. Quando necessitado estamos, falamos com Ele em oração, e Ele atende as nossas orações. Mandaram Ele calar. Não, isso não é para você. Isso não é para você. Mas eles sabiam que o que aquele cego estava falando, o que aquele homem mendigo estava falando era verdade. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ele falava de quem era Jesus, ele sabia quem era Jesus, e o seu clamor estava dizendo claramente que ele sabia que se Jesus ouvisse a sua voz, ele seria atendido. Tem muita gente que não aceita o que você fala, mas sabe que Deus te usa. Não entende o que você fala, mas sabe que Deus te usa. Ele para Jesus no meio da multidão, e Jesus o manda chamar. E alguém vai buscar esse homem, e o leva até Jesus, e ele disse: o que queres que eu te faça? Ele podia pedir tantas coisas, mas ele pediu: Senhor, que eu veja. Quando ele pede a visão, ele pede novamente a sua liberdade, porque um cego precisa ser conduzido, um cego precisa de apoio, um cego sempre vai precisar de alguém para lhe ajudar. Irmãos, Jesus é a luz que nós precisamos para esta geração. As pessoas estão cegas espiritualmente e não estão entendendo o que Jesus está passando. Naquela época Jesus estava saindo de Jericó, e algumas passagens dizem que ele estava entrando em Jericó. Não é um erro bíblico. Havia duas Jericó, a velha Jericó e a nova Jericó. Mas saindo de Jericó, ele estava indo para Jerusalém para ser crucificado. Aquela era a última oportunidade daquele cego, porque Jesus estava passando como cordeiro para ser crucificado. Era a única oportunidade dele. E nós estamos vivendo em uma geração que terá a sua última oportunidade. Jesus não está passando mais como cordeiro, não. Ele está vindo como um leão, porque ele já venceu a cruz. Quando ele estava passando, indo para Jericó, ele estava indo para a morte. E o cego aproveitou a oportunidade: essa é a minha oportunidade. Pediu o que precisava. Geração de 2022, Jesus não está passando mais, não. Muitos deixaram de dizer ao pregar, mas eu quero dizer nesta noite: Ele está voltando.
Vivemos em uma geração que quer calar os que têm sonhos, porque as pessoas estão muito ligadas às coisas materiais. Vivemos em uma geração que as pessoas estão presas à tecnologia. Ninguém mais tem o prazer de dobrar o joelho e falar com Deus. As pessoas aceitam a posição que está, e do jeito que está pode ficar. Mas não, ele era mendigo, ele era cego, mas não aceitava ficar ou morrer à beira do caminho. Jesus não te chamou para ficar à beira do caminho, ou na metade do caminho, mas a Bíblia diz que ele foi chamado para ir ter com Jesus, e quando ele é chamado, ele sai da beira do caminho, e vai para o meio do caminho, e segundo João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Jesus tira ele da beira do caminho e coloca no caminho. Ei, e esse Jesus que passava como um cordeiro está voltando como um leão. E ele vem para buscar. E ele não vem para buscar todo mundo, não. Ele veio para buscar os Bartimeus, que ainda à beira do caminho, ou percebeu que ele era o Messias. Quantas pessoas estão à beira do caminho e não percebeu que Jesus está voltando? Quantas pessoas estão morrendo à beira do caminho e ninguém está dizendo que é Jesus que está passando? Todos estão tentando calar a voz daqueles que estão à beira do caminho. Mas o Espírito Santo ainda está na terra. Ei, o Espírito Santo ainda está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Se você não consegue orar porque está à beira do caminho, eu sei, a beira do caminho é difícil, meu irmão. A beira do caminho é a coisa mais difícil que um homem pode estar. E quando você está à beira do caminho, as pessoas não olham para você com os mesmos olhos. Há 16 anos atrás, 18 com o namoro, eu estava à beira do caminho. Com um mês de casado, a minha esposa sofre uma infecção generalizada por um erro médico. E ela vai para o UTI, o médico disse que ela vai morrer. E não tem jeito. Eu não sabia o que fazer. Novo de idade, pouca experiência, eu não sabia para onde correr. O que se eu ouvia dizer que ela ia morrer, que ela não sairia do UTI, e com muita dificuldade eu conseguia vê-la, que eu trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a domingo no mercado. E muitos irmãos nos auxiliou com esse trajeto, mas não foi fácil. Vendo ela perder cabelo, peso, ficar magrinha, usar bolsa de colostomia por um ano. E à beira do caminho eu estava com ela, não entendendo o que estava acontecendo. E na oportunidade que ela volta para casa, eu vou lhe ajudar a tomar banho. Minha esposa no banho começa a chorar, dizendo:
Paulinho, eu não queria me apresentar assim para você. Se você quiser, pode procurar uma outra jovem. Eu disse: não, filha. O que Deus preparou para nós é maior. A multidão estava dizendo nos meus ouvidos: ela vai morrer, ela vai morrer. Mas eu não desisti de clamar. Eu não desisti de clamar. Eu não entendi o que estava acontecendo e quantas vezes acordava de madrugada com ela chorando de dor. Tinha que trocar a bolsa de colosstomia. A cabeça dela, o cabelo caindo, com ferida. E não é fácil para uma mulher. Ela tem mais de 11 cirurgias no corpo. Alguns irmãos não sabem disso. O intestino dela é colado na parede abdominal. E as pessoas não entendem o mistério, porque até hoje, tantos anos de casado, não tiveram um filho. É por causa desse mistério aí, irmãos. Mudou tudo no corpo dela. A última vez que eu vi o médico, depois da última cirurgia, ele disse a ela: Carla, você vai ter que aprender a viver com a dor. E é isso que ela tem feito. A cada dia ela aprende a viver com a dor. Não tem um dia que ela não reclama de dor. Mas nós continuamos clamando. Porque sabemos que ainda que a multidão está dizendo para você não vai dar certo, eu tenho uma esperança. Que o Mestre vai mandar chamar. E quando o Mestre mandar chamar, Ele vai fazer uma pergunta e eu terei a resposta certa. Porque quem está à beira do caminho não liga para detalhe. Que detalhe, irmão? E o que eu disse, aquele homem usava uma capa. A capa era autorização para ele pedir esmola. Sem aquela capa, ele morreria de fome, porque os romanos eram muito organizados nessa área. Mas quando Jesus manda chamar, a Bíblia diz que ele fez o quê? Deu um salto, arrancou a capa e jogou a capa. Ei, Jesus mandou chamar ele. Mas quem disse para ele que Jesus ia o curar? Ninguém. A fé dele já estava garantida em seu coração. Eu não vou precisar mais dessa capa. E lançou a capa fora. Ei, quem está à beira do caminho não se apega a detalhe. Quem está à beira do caminho não se preocupa com pouca coisa. Ei, irmão, o que você está passando é apenas um detalhe. O que Deus tem para você vai mudar a sua história. Quem é aquele? Bartimeu, o filho de Timeu. Mas ele está andando, e a Bíblia diz que ele passou a seguir a Jesus. Um homem que era conduzido, passa a seguir. Isso significa que um homem que era conduzido agora tem um alvo, tem um objetivo. Oi, irmão, você está entendendo? Você vai parar de ser conduzido.
Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa. Você vai passar a ser o condutor da sua vida, da sua família, do seu filho, do seu marido. Deus vai te tirar da beira do caminho e vai te dar um alvo. Ei! Manda chamar Bartimeu. Eu acredito que ninguém entendeu nada. O quê? Manda chamar Bartimeu. Ninguém vai entender nada. O que Deus vai fazer na sua vida. Ninguém vai entender, porque se você merecesse o que Deus tem para você, a cruz não significaria nada. Se eu merecesse, se eu tivesse o mérito de estar aqui neste púlpito pregando hoje, a cruz de Cristo seria em vão na minha vida. Porque não vivo mais eu, segundo Paulo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Ei, quanto mais você se esvazia de si mesmo, mais o Espírito Santo vai achar espaço na sua vida. Você vai passar, você vai deixar de ser conduzido e vai passar a conduzir. Aonde você chegar, alguém vai perceber que você tem uma boa palavra, que tudo que você fala é bênção, que aonde você coloca a mão acontece. É por isso que Deus te chamou para fazer a diferença. Manda chamar Bartimeu. Manda chamar aquele que está à beira do caminho. E traga ele até a mim. Ele sai da beira do caminho e vai para o meio do caminho. É bênção que Deus fez na sua vida? É. Mas o que Deus tem para você, na posição que você está, isso é insignificante. Ele vai te chamar para o meio do caminho. E quem vai para o meio do caminho, vai para a decisão. Ele não sabia que Jesus ia curá-lo, mas ele deixou a capa. Oh irmão, você não tem certeza do amanhã, mas você não pode deixar que a capa te atrapalhe, te dizendo, você não vai se largar de mim, você vai continuar assim. Ei, os problemas não podem te derrubar. Jogue fora essa capa de dúvida, essa capa de incerteza, essa capa de mentira. Lança ela fora, porque Jesus te chamou para o meio do caminho. E quando Jesus chama, irmãos, Ele não chama para dar falsas esperanças. Ele chama para abençoar. E abençoar de tal forma que as bênçãos que você recebe transbordam. E quem está ao seu redor também é abençoado. Quem lembra de Pedro?
Pedro estava pescando, ainda muito jovem, e Jesus vem, passa por ele. Jesus pede para Pedro afastar um pouco o barco. Jesus sobe no barco de Pedro, prega a multidão. Quando ele desce do barco de Pedro, ele começa a conversar com Pedro, e Jesus disse para Pedro: Pedro, lança a rede ao mar alto. Mas Pedro começa a dizer a Jesus: olha Jesus, o negócio é o seguinte, eu vou falar como se o Pedro fosse eu nos dias de hoje. O negócio é o seguinte, Jesus, sou pescador, pesquei até agora a noite toda, lancei rede, lancei isca, a melhor isca que eu tinha, não peguei nada. Nada. Mas Jesus disse: lança a rede no mar alto. E o que Pedro responde? Senhor, por causa da sua palavra, pela sua palavra, eu lançarei a rede. Ele não estava dizendo pelo que Jesus falou, mas pelo que Jesus pregou à multidão. Ele ouviu a mensagem de Jesus. E aquilo entrou no coração de Pedro. Falei, nessa palavra eu posso confiar. Ele lançou a rede. Nós sabemos que aquela pesca foi maravilhosa. Mas antes de Jesus abençoar Pedro, materialmente, Jesus abençoa Pedro espiritualmente. Jesus dá a palavra a Pedro, prega a Pedro, e depois Jesus dá a bênção material a Pedro. Ei, Jesus nunca vai te abençoar materialmente se você não estiver preparado espiritualmente. Tem muita gente que quer carro, mas não tem carta. Tem muita gente que quer casa, mas não sabe cuidar nem dos 2 cômodos que tem. Tem muita gente que sonha alto, mas ainda não aprendeu a voar. Deus muitas das vezes trata conosco, quebrando o nosso eu, quebrando o nosso ego. Sabe por quê? Porque as bênçãos deles precisam ter resultado. Qual foi o resultado na vida de Pedro? E quando Pedro estava tirando o enrosco da rede, e os companheiros em volta também não conseguiram pegar nada. Hoje Pedro, o seu dia vai ser ruim, realmente seria. Pedro não ia pegar nada, ia chegar em casa, a sogra estava morta, mas Jesus já tinha passado lá e curado a sogra de Pedro. Pedro não pegou nada, mas quando Jesus manda ele lançar a rede, irmão, o barco dele começa a transbordar. O que ele faz lá no meio do mar? Quem viu Pedro desistindo, parando, está em volta também. Ô irmão, quando a palavra entra, Deus transforma. Ô glória! Pedro está no meio do mar enchendo o barco, mas a sua mãozinha está assim para os outros companheiros. Vem, que tenho bastante para mim e para você. Oh irmão, enquanto você não souber abençoar quem está ao seu redor também, Deus não vai te abençoar. Aquele vizinho que estava vendo a sua derrota vai ver a sua mãozinha estendida, não criticando, mas dizendo: vem, porque o que Deus me deu é suficiente para abençoar a minha vida e a sua vida também. Sabe aquele vizinho que vai na sua casa pedir uma oração? É o peixe que você tem que está sobrando. Sabe aquele irmão que te pede um conselho? É porque o seu barco está cheio de peixe, está sobrando. Deus vai te abençoar de tal maneira, que quando o seu barco encher, muitas pessoas também serão abençoadas através da sua vida. Porque a coisa mais linda num cristão, irmãos,
é quando ele tem o prazer de abençoar quem está ao seu lado. A coisa mais linda no cristão é quando você chega no irmão e fala: irmão, Deus me abençoou com a bênção que eu queria. Aí o irmão se alegra, o coração enche de alegria e diz: meu irmão, o quanto eu estou feliz por você, o quanto eu estou alegre por você. Isso é cristianismo. Mas infelizmente estamos vivendo em uma geração que as pessoas querem te ver bem, mas não mais que elas. Mas o crente não. Você está aqui porque você é diferente. Você está aqui porque você é diferente. Quando a coisa aperta, o joelho dobra. Você está aqui porque você não anda mais de pé, só anda de joelho. Quem ora a Deus responde, quem clama a Deus responde. Quando Deus responde, Ele chama para a beira do caminho, para abençoar, para modificar, para alterar o rumo da sua história. Que nesta noite, irmãos, a sua história venha tomar um novo rumo, porque Jesus nesta noite te tira da beira do caminho e te chama para o meio. Que Deus abençoe os irmãos. Esta foi a palavra que o Senhor me deu ao meu coração, para dar o coração aos corações dos irmãos. Eu quero aqui pedir permissão ao pastor Eli para colocar a igreja em pé para fazermos a oração.